Olá! Um dos grandes desafios que temos, justamente no momento em que enfrentamos problemas, é o desafio de mantermos o nosso foco em Jesus. Isso nós aprendemos de forma bem clara com o apóstolo Pedro. Em Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, nós encontramos Pedro tendo uma experiência fantástica com Jesus. Ele estava navegando com os demais discípulos no mar da Galileia, de madrugada, naquela noite escura, chuvosa, uma tempestade caía sobre o mar, o vento soprava muito forte, as ondas cresciam diante dele, e de repente eles, os discípulos, viram Jesus se aproximar, andando sobre as águas. Pensaram a princípio que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: não tenho medo, sou eu mesmo que estou aqui. E Pedro disse: Senhor, se de fato é o Senhor, faz com que eu também possa ir ter contigo, andando sobre as águas. E Jesus o autorizou a fazer isso. Mandou que ele saísse de onde ele estava, do barco, e fosse andando sobre as águas. Eu fico imaginando aquela experiência de Pedro. Porque de fato ele andou sobre as águas do mar da Galileia. As águas revoltadas, as águas agitadas, ele estava andando por cima daquelas águas, contrariando a lei da gravidade. É interessante perceber que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas no momento em que, tirando os olhos de Jesus, sentindo o vento, olhando para as ondas, percebendo aquela tempestade toda que se avolumava sobre o mar, começou a afundar. E naquele momento gritou para Jesus, dizendo: Senhor, socorro, salva-me, tem misericórdia de mim. E Jesus estendeu a mão e o salvou. É interessante a gente perceber que Pedro perdeu foco naquele momento. Ele tirou os olhos de Jesus. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, afundamos no mar da vida. Todas as vezes que tiramos os olhos de Jesus, que perdemos o foco, da mesma forma a nossa vida começa a afundar. Então nós precisamos manter o foco. Nesse dia, ou nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, com essa pandemia assolando as famílias, assolando o nosso povo, gerando caos no nosso país, no sistema de saúde, que está prestes a entrar em colapso, por não ter condições de atender a toda a demanda, segundo o Ministério da Saúde já nos apresentou. Eu quero encorajar você para que no meio disso tudo você mantenha foco naquele que é o seu Salvador, naquele que é o Senhor da sua vida. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado que tão de perto nos rodeia, e o embaraço também, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz mais ou menos assim: colocando os olhos em Jesus, aquele em quem a nossa fé começa, aquele em quem a nossa fé se aperfeiçoa. Não tire os olhos de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele em quem a nossa fé começa. Ele é aquele quem a aperfeiçoa ao longo da nossa trajetória. No meio de tantos problemas, no meio de tanta tempestade, de ondas fortes, não tire os olhos de Jesus. Mas temos ainda uma palavra muito importante aqui de esperança. Se em algum momento você tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, o que você precisa fazer
é exatamente o que Pedro fez. É gritar, é clamar e dizer a Jesus: Jesus, socorro, salva-me, salva-me. Jesus ouviu o clamor de Pedro e Jesus ainda hoje ouve o meu e o seu clamor. Ainda hoje Ele está atento às nossas necessidades. Eu quero encorajar você a clamar a Jesus do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, e dizer a Jesus: Jesus, por favor, socorro, salva-me neste momento tão difícil que estou passando. Quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, contempla-nos aqui e ajuda-nos para que no meio desta pandemia não tiremos os olhos de Jesus, o teu Filho. Que nós consigamos, ó Deus, manter o foco nele. Mas, ó Deus, eu quero te pedir por aqueles que porventura, em algum momento da sua caminhada, tiraram os olhos de Jesus. Ó Deus, ouve o seu clamor, estende a mão e levanta-os, coloca-os de volta no barco, ó Deus, em segurança. Guarda-os com teu poder e com a tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar com você um convite muito especial. Amanhã, domingo, dia 29 de março, nós temos 2 encontros, às 10 da manhã e às 19 horas. Os cultos online da Igreja Batista da Capunga. Você é nosso convidado a estar conosco nessa oportunidade, acompanhando-nos pela internet ou pela Rádio Evangélica FM. Acompanhe-nos, portanto, dessa forma e celebre a Deus conosco. Venha adorar a Deus conosco, venha glorificar ao Senhor, reúna a sua família, junte os seus queridos amigos e familiares e adore a Deus conosco, acompanhando-nos pela internet ou pela Rádio Evangélica FM. Que Deus abençoe grandemente você e lhe conceda um final de semana muito abençoado, de paz e de esperança na presença do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.